Hoje é dia 16/9, a gente vai começar então o nosso primeiro encontro do bloco 4 de atividades APNP, da disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 2. Bom dia a todos. Quando vocês quiserem conversar comigo, pode abrir o microfone e conversar diretamente ou pode postar mensagem ali, tá bom? Não deixa eu falando sozinho não, porque hoje eu vou precisar da participação de vocês. Tá? Vou fazer um monte de pergunta aqui para vocês me ajudarem aqui com o conteúdo. Combinado? Preparados? Vamos começar? Xiii, ninguém responde. Bora. É isso, aí, Giovanni. Gostei, hein? Tem que ter atitude. Vamos lá, Sabrina, bora. Vamos lá. Atitude. Revisãozinha rápida, ultra rápida, mega rápida daquilo que a gente já estudou. Vetores, né? Bloco 3. Então a gente viu como criar vetores, como percorrer vetores, a gente viu que a gente pode passar vetores para como parâmetros para procedimentos e funções, né? Então, só para a gente dar uma revisada. Criação de vetores e dos índices dos vetores. A gente viu que com essa instrução aqui, ó, int idade, colchetes, igual a new int, colchetes, 8. Quem sabe me dizer o que eu fiz com essa linha aí? Vamos lá, falem comigo. O que eu Criou o fiz? vetor. Isso, eu criei o vetor. Qual é o nome do meu vetor? Idades. Idades. Quantos valores vai ter dentro desse meu vetor? 8. 8 valores. E todos os 8 valores devem ser de qual tipo de dado? Int. Isso mesmo. Então, com essa instrução aqui, ó, int idades colchetes igual a new int 8, eu criei a minha variável idades, só que ela é um vetor. Então, ela tem vários valores lá dentro, né? Quantos valores vão ter lá dentro? 8. Então, primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo valor. Mas como que eu faço para eu localizar um valor lá dentro da minha variável? Eu vou usar o índice, que é aquele número que eu vou colocar dentro dos colchetes juntinho com a minha variável, né? A gente viu que o índice, né, o endereço do primeiro valor aqui é sempre 0. E o último valor é sempre o tamanho menos 1. Então, se eu criei ele com 8, o último vai ser 7, né? Bom, daí eu posso ter, por exemplo, essas instruções aqui, ó. Lá na minha variável idades, no índice 4, no endereço de índice 4, eu vou guardar o número 56. Então, o que aconteceu? Eu fui lá no meu vetor idades, na minha variável idades, acessei o endereço de índice 4, que é esse carinha aqui, e guardei lá dentro o número 56. Certo? E nessa instrução aqui, ó, quem sabe me dizer o que vai acontecer nessa linha aqui? Expliquem para mim o que vai acontecer nessa linha aqui. Seria um modo de option, só que no scanner, usando o scanner? Isso, é a entrada de dados, né? O usuário vai Isso. digitar um valor inteiro, né? Pode ser um integer.parseInt do joptionpenny.showInputDialog ou o scanner, né? O teclado, né? O teclado.nextInt que a gente usa lá. Então o cara vai digitar um valor inteiro e esse valor inteiro vai ser salvo lá no meu vetor idades, na posição de índice 2, nessa posição aqui. Então tá lá, ó, com essas duas instruções, o número 56 foi salvo aqui no meu idades índice 4 e o usuário digitou o número 15 e esse 15 lá no teclado foi salvo na variável idades de índice 2. Né? Então assim eu consigo criar o meu vetor e por meio dos índices eu consigo posicionar, né, aonde é que eu quero ler ou aonde é que eu quero exibir na tela ou onde é que eu estou acessando dentro do meu vetor. Né? Bom,
Então, se eu tenho o meu vetor de idades lá com 8 posições, e toda vez que eu precisar percorrer esse meu vetor, em todas as posições dele, né, da primeira até a última, a gente viu que toda vez que eu precisar processar esses dados, eu vou ter que ter um laço de repetição. Né? Por que um laço de repetição? Porque daí eu faço o cálculo com um dos valores do vetor e daí eu mando fazer cálculos com outras posições do vetor também. Né? Então, o que eu tenho nesse meu laço de repetição? Eu tenho uma variável contadora que geralmente eu começo o valor dela com 0. Quem sabe me explicar o porquê que geralmente eu começo o valor da minha variável contadora com 0? Por que tem que ser 0? Quer dizer, não precisa ser 0, mas por que geralmente eu coloco 0? Porque ele começa a contar do zero? Tá, se eu coloquei 0, sim, mas por que que a gente geralmente coloca 0 aqui? Ninguém sabe me responder essa? Vamos ver o que está acontecendo com o meu for. A minha variável cont é o que eu estou usando para contar as repetições, né? É o meu contador. Então eu comecei com 0. Quando esse meu bloco de instruções for executado, ele vai voltar lá em cima. Quando ele voltou lá em cima, o que aconteceu com o valor da minha variável contadora? Ele aumentou mais 1, né? Então, ele executou tudo para cont valendo 0, voltou lá em cima, cont vale 1. Mudou o valor. Executou de novo. Cont voltou lá em cima, passou a ser 2. Então ele vai executar com 2. Terminou, voltou lá em cima, cont virou 3. Executa com 3. Cont voltou lá em cima, 4. E essa repetição, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Sempre crescendo de 1 em 1. Isso aqui vai ficar repetindo enquanto o valor da variável cont for menor que o tamanho do meu vetor. Quanto é o tamanho do meu vetor idades? É esse carinha que eu criei aqui, né? Ó. É o 8, né? Então, enquanto o valor da variável cont for menor do que 8, ele vai ficar repetindo. Repete, 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 né? Mas olha o que eu estou fazendo lá dentro do meu laço de repetição. Eu estou acessando o meu vetor idades, ó, no índice de uma variável. Eu não coloquei um número aqui padrão, né, um número fixo. Eu coloquei uma variável. Então, essa variável aqui é o que está controlando qual é a posição do meu vetor que eu estou acessando. Certo? Então, por que eu comecei o cont com 0? Porque o cont está sendo utilizado como meu controle de acesso às posições do meu vetor. Então, se eu vou começar da primeira posiçãozinha e vou até a última, qual é o índice da primeira posição mesmo? Qual é o índice da primeira posição dentro do meu vetor? Quem sabe? 0. 0. Por isso que eu comecei ali com 0, porque daí eu vou acessar a posição 0. Aí eu vou acessar a posição 1. Aí eu vou acessar a posição 2. Aí eu vou acessar a posição 3. E assim por diante. Então eu começo o meu contador como 0, porque é ele que está indicando qual é a posição do meu vetor que eu estou acessando. E ele vai até... Por que não é menor ou igual? Porque ele vai até n-1, lembra disso? Vai do 0 até o 7. Então ele tem que ser um valor menor do que 8. Se eu acessar outra posição, a gente vai ter um erro, né, de índice de array fora do limite. Tá bom? Se eu estivesse acessando da última posição até a primeira, então ele não começaria em 0. Ele começaria em... Qual é a última posição mesmo? Tamanho menos 1. Né? Então, int cont é igual a idades.length menos 1. E daí eu tenho que mudar aqui. Ó. O cont ele tem que ser maior ou igual a 0. E ele vai ter que ser menos menos, para ir diminuindo. Né? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Porque é a primeira posição. Aí a hora que ele se transformar em menos 1, cai fora. Porque não existe a posição menos 1. Né? O índice menos 1. Então a gente viu também nos encontros anteriores
que toda vez que eu tenho o meu vetor e eu precisar percorrer ele, tanto para digitar os dados no teclado, quanto para sortear números aleatórios, quanto para exibir os dados do vetor, ou mesmo se eu precisar processar esses dados. Processar no sentido, quantos números pares tem? Quais são os números ímpares? Qual é a soma ou a média dos valores? Né? Algum cálculo feito, quantos números 5 tem lá dentro? Então, se eu precisar processar esses dados do meu vetor, eu preciso, né, percorrer todo ele, do começo ao fim, para poder fazer o que o meu problema pede. Então, para isso, eu uso um laço de repetição. Então, lembrando, para percorrer os vetores, eu preciso de uma repetição. Nessa repetição, eu vou ter uma variável contadora, que vai do zero até o tamanho do meu vetor menos 1, ou vai do tamanho do meu vetor menos 1 até zero. Né? Depende se ele está crescendo ou diminuindo o valor da minha variável. E eu uso essa variável contadora lá como índice do meu vetor. Então, essa variável é que vai indicar para mim, né, como é que eu vou fazer, qual é a posiçãozinha que eu estou acessando dentro do meu vetor. Então, isso aqui foi o que a gente estudou no bloco anterior de uma forma bem resumida. Tudo bem até esse conteúdo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não, professor. Tá tranquilo? Sabemos o que é um vetor, sabemos que o vetor é uma lista, né? Uma lista de valores, cada um tem uma posição específica lá dentro e eu preciso do índice, né? Então, matéria nova desse nosso bloco de instruções. Ordenação de vetores. Bom, ordenação de vetores, a gente usa alguns algoritmos específicos para a gente poder colocar os dados do meu vetor em uma determinada ordem, né? Uma sequência. Qual é a sequência dos valores que eu quero lá dentro do meu vetor? Então é isso que a gente vai começar a estudar agora, tá bom? Vamos colocar aqui uma situação hipotética, tá? Ela provavelmente não existe, mas ela poderia existir. Sua lista de contatos no telefone celular. Opa! Agora vamos acessar lá o telefone de vocês, vamos ver lá a agenda de contatos de vocês, né? Vamos imaginar que a lista de contatos de vocês seja algo parecido com isso aqui, ó. Então eu tenho lá uma lista de contatos e tenho vários contatos lá na minha lista. Então tenho o Carlos, a Zineide, o Marcelo, o André, a Ângela, o Fabiano, a Daniela, a Kessia, o Júnior, Elisângela, Camila, Felipe, Rafael e Hebe. Então está lá minha lista de contatos, certo? Aí tem um probleminha. Qual é o problema? Encontrar o telefone da Camila. Eu quero ligar para a Camila. Vamos lá. Quem consegue encontrar o telefone da Camila aí? Alguém achou o telefone da Camila? Hã? Professor, como assim? Ali só tá o nome da Camila, mas não tá o número dela aparecendo. Tá, mas se eu Teria clicar que lá, clicar no vamos nome da imaginar Camila. que eu clico nela e Ah, abre tá. a tela. Quero telefonar para a Camila. Vocês acharam a Camila? Sim. Sim? Então vamos lá. Participem comigo, conversem comigo. Como que você fez para achar a Camila lá dentro? Eu li os nomes. Tá, você lê os nomes como? Do final para o começo, do começo para o final, do meio para cima para baixo, como que você fez? Devia estar em ordem alfabética, né? Mas não tá. Tá, ele não tá em ordem alfabética, ele tá misturado. E aí, como que você fez para achar? Eu li de cima pra baixo. Aí você saiu procurando, né? Ó, Carlos, Ineide, Marcelo, André, Ângela, Fabiano, Daniela, Kessia, Júnior, Elisângela, Camila. Opa, achei. É assim que você fez? Sim. Sim? Eu fiz assim também. Ah, muito bem. Então vamos lá. Qual é o melhor caso nessa busca? A ordem alfabética ia ser bem melhor. A ordem alfabética ser melhor? Mais fácil? Dá pra escrever o nome dela ali em cima, né? Também. Tá, mas vamos imaginar que não tenha isso. Vamos só procurar. Qual seria o melhor caso? O melhor caso é aquele que exige menor quantia de esforço. Tipo assim, mais A rápido ordem possível. alfabética.
Tá, A mas- ordem alfabética. tá, se ele tivesse a ordem alfabética, seria o melhor caso. Mas, por exemplo, Ângela vem antes de Camila. Certo? Vocês concordam comigo? Sim. 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 Então, eu teria que passar pela Ângela para chegar na Camila. Vocês concordam? Então vamos lá. Qual seria o melhor caso na busca? Se eu olhasse aqui e já fosse a Camila de vez. Vocês concordam comigo? Se eu estou procurando pela Camila e ela já é a primeira, eu já achei, o problema está resolvido. Entenderam o pior caso? O melhor caso, desculpa? Sim, sim. Menor Sim. tempo possível, mais fácil. Bati o olho no primeiro valor, já achei aquilo que eu quero. Então esse é o melhor caso. Mas e o pior caso? Quem sabe me dizer qual é o pior caso? Se ela tiver por último. Se ela tiver por último. Por que se ela tiver por último? Que aí você vai ter que ler todos os contatos pra achar o dela. Exatamente, eu vou ter que ler um por um. Imagina a minha lista lá, minha agenda com 5.000 contatos e ela é a última cadastrada. Eu vou levar um tempão para conseguir achar o que eu quero. Vocês concordam comigo? Sim. Mas eu vou falar para vocês ainda que vocês erraram. Não é o último. É. O que é, Ali? Fala para mim, qual que é o último, qual que é o pior caso? Sei lá. Professor, o pior caso seria ela ficar no meio, tipo, se fosse o último, só você rolar até lá embaixo de uma vez você já achava. Tá, mas você não Mas sabe, é você tem que procurar. E se você rolar lá, você não sabe qual que é a ordem que tá. Sim, mas se fosse no meio, tipo, se tivesse no meio desses, sei lá, 60 contatos, ia ser bem mais difícil de procurar do que ela tá no primeiro ou lá no último. Aí você vai ter que ter uma estratégia de busca, né? É. Mas eu vou dizer pra vocês que o pior caso é aquele assim, ó. Eu quero procurar o Aislan nessa lista. Alguém consegue achar? Não tem. Não tem. Não tem. E como que você... O que você teve que fazer pra me responder que não tinha? Teria que olhar todos. Exatamente. É. Percebeu que é pior do que o caso dele ser o último? Né? Porque se ele é o último, você pelo menos uma hora chegou lá. Mas e se é aquele um que eu estou procurando e não acho, né? Então é pior ainda, né? Fiz um monte de trabalho à toa, tá? Bom, beleza. Então vamos lá. Resolução de problemas computacionais. Imagine o meu vetor, esse conjunto de dados aqui, ó. 10, 20, 1, 2, 0, 5, 8 e 12. Esse aqui é o meu conjunto de dados. Então, o que é que eu posso fazer para resolver isso aqui? Eu posso reorganizar esse meu conjunto de dados de forma que ele esteja organizado. Ele esteja ordenado de forma crescente. Então, olha só. Eu vou pegar o menor valor e vou colocar aqui. Depois eu pego 1, coloco aqui no segundo lugar. Pego 2, coloco no terceiro lugar. Pego 5, coloco no quarto lugar. Pego 8, coloco no quinto lugar. Pego o 10, coloco no próximo. Pego 12, pego 20. Então, desse jeito eu consegui ordenar o meu vetor. Olha, ficou a ordem do menor para o maior. Se fosse uma string, seria alfabético, né? Do menor para o maior. Tá? Do A até Z, por exemplo. Tá? Bom, eu também posso reorganizar esse meu vetor para que ele esteja ordenado, só que de forma decrescente, ou seja, do maior número para o menor número, né? Então eu tenho um processo aqui de ordenação de dados, tá? Agora vamos voltar à nossa situação hipotética. Eu tenho lá a minha lista de contatos do telefone celular, só que agora, olha o que aconteceu. É mais ou menos o que tem, né, no nosso telefone celular hoje em dia. Eu tenho lá a minha mesma lista de contatos, mas essa minha lista ela está ordenada, né, em ordem alfabética, do A até o Z. E agora eu vou falar para você, encontre a Camila lá dentro. Vocês conseguem achar a Camila?
Sim, bem mais fácil que o outro. Sim, bem mais fácil do que o outro. O tempo que você levou para encontrar a Camila, dessa vez, foi mais rápido ou foi mais devagar do que o exemplo anterior? Mais rápido. Foi bem mais rápido. Vocês concordam que teve muito menos processamento do que no caso anterior? Sim. Sim, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um programa de computador, quando a gente está desenvolvendo um algoritmo, a gente tem que pensar no tempo de processamento, né? Imagina se o Windows, você liga lá o computador, o Windows tem que ficar pensando em um monte de coisa, ele tem que otimizar, tem que ser mais rápido, tá? Tem que ser bem rápido, tá bom? Então, olha o que aconteceu. Como que você fez agora para encontrar esse valor que você estava procurando? Como você fez para encontrar a Camila? Fui no Só C, foi que no seria... C. Isso, você foi buscando a letra, você achou o C e daí você só fez uma busca. Quando chegou no D, você já sabe que não tem ou que tem aquele valor na sua lista. Vocês concordam comigo? Então você não precisou pesquisar de um em um até chegar lá onde a Camila estava. Você já foi ali, passou daquele ponto, opa, ou eu achei ou eu não achei. Então eu nem preciso continuar para o meu processamento. Ó, tudo isso daqui, ó, não precisa mais ser nem processado. Por que eu não preciso mais processar? Porque eu já achei o que eu quero ou eu sei que não está lá. Entenderam isso que eu falei? Sim. Sim? Imagina isso aqui um for, ó. For 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Imagina que eu faço assim, ó. 1, 2, 3. Acabou. Para de executar o for. Não precisa continuar até o fim. Né? Já pode parar por aqui. Nem precisa continuar. Vamos supor que eu quero procurar o... Vamos colocar o nome... Fala um nome para mim que eu estou esquecendo. CO. Corinthians, vamos lá. Vou procurar o Corinthians. Eu procurei o André, não. A Ângela, não. A Camila, não. O Carlos, não. A Daniela, opa! Eu sei que Corinthians não está na minha lista. Então eu preciso continuar toda essa minha busca aqui para eu descobrir que Corinthians não está lá? Não. Não, né? Então o meu for eu já faço um break nele, né? Ó, para tudo. Para tudo, nem precisa continuar essa minha busca. Olha quanto processamento o meu computador não precisou executar para me falar que eu achei ou que eu não achei aquele meu valor. Então é muito melhor, né? Quando o meu vetor está ordenado. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Qual é o melhor caso nessa minha busca aí? O melhor caso seria se não precisasse procurar, né? Ó, aparecesse. Ou aparecesse no primeiro, né? Ó, não tivesse ninguém com A e a Camila já fosse a primeira, né? Concorda comigo? Eu preciso procurar a Camila. Se não tivesse ninguém com A, ela já fosse a primeira. Pronto, achei, não precisa mais fazer nada. Tá? Mas o pior caso? O pior caso já varia, né? Eu vou fazer a busca, o pior caso ele continua sendo não encontrar no vetor. Só que aí, essa busca, eu já posso limitar ela, né? Dependendo do valor, eu já consigo limitar a posição aí onde eu posso parar de procurar o meu valor. Tá bom? Bom, e é para isso que serve os meus algoritmos de ordenação. Para facilitar a busca pelos meus dados ou então para facilitar nas pesquisas de ocorrências, né, de algum valor. Por exemplo, quantas Camilas eu tenho na minha agenda? Né? Então, se eu quiser, por exemplo, eu tenho 3 Camilas lá dentro. Então, também facilita a minha busca. Existem vários algoritmos de ordenação de vetores. Vários, muitos. Inclusive, se você conseguir ser inteligente o suficiente
para descobrir um que consiga colocar os dados em ordem em um tempo computacional mais rápido do que os que já existem, você vai ficar bilionário. Né? Existem muitas versões de algoritmos de ordenação que coloquem aqueles dados em ordem. Quanto mais rápido ele fizer isso, quanto menos processamento precisar, melhor é o seu software, mais eficiente, né? Maior tempo de resposta. Ninguém quer clicar lá no botãozinho lá no celular e que o celular trave até que ele termine de processar, né? Você quer clicar e se você já quer que a informação esteja na tela, né? Ah, eu quero abrir o Word. Eu clico lá no Word, eu quero que ele já esteja na minha tela. Eu não quero ficar esperando o Word ser carregado, né? Então, quanto maior o tempo de organização, de carregamento, né, de processamento, quanto melhor, né, mais otimizado vai ficar o nosso algoritmo, tá? Bom, os 3 algoritmos mais básicos, mais fáceis de todos, que obviamente não são os melhores, né, mas que todo aluno tem que conhecer, são esses. O algoritmo de ordenação por bolha, tá? Por inserção e por seleção. Vocês também podem encontrar nos livros ou na internet por bubble sort, que é a ordenação por bolha, o insertion sort, que é a inserção, e o selection sort, que é a seleção. Nós vamos estudar esses 3 algoritmos, essas 3 formas de se trabalhar com ordenação de vetores, tá bom? Hoje é o primeiro deles. Hoje a gente vai aprender o método de ordenação por bolha, tá bom? Semana que vem o inserção e na próxima o seleção. Preparados? Vamos lá? Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Qual é o princípio do bubble sort? Né? Ordenação por bolha. O princípio é fazer a troca dos valores das minhas variáveis. A gente já fez isso daqui lá no ano passado, lá em Algoritmos 1. Não sei se vocês lembram quando tinha um exercício assim. Digite o valor para a variável A e digite o valor para a variável B. Depois troque os valores das variáveis, de forma que A valha B e que B valha A. Lembra disso? Todo professor de algoritmos faz isso, quando começa a trabalhar com variáveis, né? A gente fez isso também, acredito que até na prova de vocês deve ter tido esse exercício aí, tá? Então, a gente chama esse processo de troca de valores de variáveis, por exemplo, aqui o A vale 10 e o B vale 20. No final do meu algoritmo, o A tem que valer 20 e o B tem que valer 10. Tem que inverter esses valores. A gente chama isso aqui de swap, né? Ou swapping, que é a troca, né? O ato de trocar os valores de 2 variáveis, tá bom? Então eu tenho lá minha variável A vale... Opa, aqui está errado. O A vale 10 e o B vale 20. Está errado aqui, tá bom? Está invertido. O que eu tenho que fazer? Para eu fazer com que essas variáveis troquem de valor, eu preciso... Deixa eu já alterar aqui agora, antes que eu esqueça. O A vale 10 e o B vale 20. No final, vale 20 e vale 10. Pronto, já alterei, está aqui. Ó. O A vale 10, o B vale 20. Para eu fazer com que o A valha 20 e o B 10, eu preciso de uma terceira variável. Tá? Eu preciso de uma terceira variável. Por quê? Se eu falar que o A é igual a B, eu perdi o 10. Eu falei que A é igual a 20, então eu fiquei 20 e 20. Então eu preciso de uma terceira variável, uma variável temporária ali, uma auxiliar. Então o que eu faço com isso? A minha variável auxiliar vai guardar o valor 10. Né? Guardei o valor de A, ó. Auxiliar é igual a A. Aí eu falo que o A vale B, ou seja, o A vale 20. E daí eu posso recuperar o valor 10 anterior que eu tinha perdido. Então o valor B é o do auxiliar, né? Ó. Com isso eu fiz com que o A passe a valer o valor de B e que o B passe a valer o valor de A. Eu consegui fazer essa troca dos valores das variáveis. Vocês lembram disso? Que a gente estudou isso no ano passado? Sim. Sim, né?
Então esse aqui é o princípio básico do meu algoritmo Bubble Sort. Como funciona então para que eu fazer com que duas variáveis, né, dois valores troquem de posição? Eu tenho que fazer essa troca, né? Guardar um, daí fazer a atualização e recuperar ele depois. Tá bom? Bom, como funciona então o Bubble Sort, o funcionamento? Eu sempre vou comparar dois valores consecutivos no meu vetor, um do ladinho do outro, tá? Então eu vou pegar dois valores. Se eu precisar fazer a troca desses valores, ou seja, se o primeiro valor for maior do que o segundo valor, então eu tenho que trocar eles de lugar, porque é do menor para o maior. Vamos considerar que eu estou falando do menor para o maior, tá bom? Eu estou ordenando do menor número para o maior número. Então o menor número tem que ser o primeiro e o maior número tem que ser o segundo. Então eu vou comparar dois valores. Se eu precisar fazer a troca deles, então eu troco. O que acontece depois? Eu vou comparar o segundo valor do vetor com o terceiro valor do vetor. Se eu precisar fazer a troca deles, eu troco. Depois eu vou comparar os próximos dois números do vetor. Se eu precisar fazer a troca deles, eu troco. Depois eu faço de novo a comparação dos dois próximos números do vetor. E se eu precisar fazer a troca deles, eu troco. Entenderam isso? Sim. Então vamos lá. Compara os dois primeiros. Compara o segundo com o terceiro. Compara o terceiro com o quarto. Compara o quarto com o quinto. Volto lá. Comparo de novo. Primeiro com o segundo. Segundo com o terceiro. Terceiro com o quarto. Quarto com o quinto. E vou fazendo isso, ó. Esses dois. Depois esses dois. Depois esses dois. Depois esses dois. Então começo de novo. Vou fazendo isso aqui. Vou fazendo. Vou do começo para o fim, vou do começo para o fim, vou do começo para o fim, começo para o fim, vou fazendo isso aqui, vai repetindo isso, tá bom? Quantas vezes eu vou ficar fazendo isso do começo até o fim? Do começo até o fim, do começo até o fim. Quantas vezes eu vou fazer isso daqui? Geralmente eu vou fazer isso n menos uma vezes. Então se o meu vetor ele tem 8 valores, quantos ciclos? Eu estou chamando de ciclo o ato de fazer as comparações de 2 em 2 do primeiro até o último valor, tá bom? Então um ciclo é a comparação que começa no primeiro valor e termina no último, tá? Então ciclo, comparei tudo. Outro ciclo, comparei tudo de novo. Então quantos ciclos de comparações eu preciso se eu tenho um vetor com 8 valores? 7? 7, muito bem. Então, se eu tenho um vetor com 8 valores e eu quero ordenar ele pelo Bubble Sort, eu tenho 7 ciclos de comparação de 2 em 2, né? Do começo até o fim. Entendemos isso? Sim. Então, vamos lá. Exemplo. Vamos fazer um exemplo. Considere ali o meu vetor idades, que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Está lá, ó. Ele não está ordenado. Então eu quero ordenar ele do menor para o maior. Tá bom? O processo é o mesmo se eu quisesse do maior para o menor. Só inverte a condição. Tá bom? Em vez de um ser menor do que o outro, é um ser maior do que o outro. Tá? Então quando eu tenho essa instrução, eu fui lá e criei o meu vetor idades. Até aqui tudo bem, que foi aquilo que a gente já estudou no bloco anterior, né? Criei minha variável idades, que é um vetor, coloquei os valores lá, né? O meu vetor já foi criado e inicializado. Dá na mesma se eu quisesse pedir para o usuário digitar todos eles. E eu tenho lá os índices do meu vetor, de 0 a 7. Bom, então vamos fazer a minha ordenação usando o método Boolean. Lembra que compara sempre de 2 em 2. Eu estou colocando do menor para o maior. Então aqui, ó, comparando o primeiro ciclo. 10 com 8 é do menor para o maior. Preciso trocar o 10 e o 8 de lugar? Sim. Sim, né? Porque o 8 é menor do que o 10, então ele tem que vir antes.
O 10 é maior, então ele tem que vir depois, né? Então, aqui eu vou fazer a troca. O 8 vem para a primeira posição e o 10 vai para a segunda posição, né? Então, o 8 vem para a posição de índice 0 e o 10 vai para a posição de índice 1. Então, tá lá. Troquei. Agora eu vou fazer o segundo com o terceiro. 10 e 6. Preciso trocar eles de lugar? Sim. Sim. Sim, né? O 6 é menor do que 10, então ele tem que vir antes do 10. Então, troquei, ó. Trouxe o 6 para cá e trouxe o 10 para lá. Puf. Olha lá. Vamos agora com o terceiro valor e o quarto valor. 10 e 15. Preciso trocar eles de lugar? Não. Não, o 10 é menor do que o 15, né? 15 e 20. Preciso trocar eles de lugar? Não. Não. 21. Preciso trocar eles de lugar? Sim. Sim, né? O 1 tem que vir para cá e o 20 tem que ir para lá. Então, troquei eles de lugar. E agora? 20 e 30. Preciso trocar de lugar? Não. Não. E agora? 30 com 22. Preciso trocar de lugar? Precisa. Precisa. Preciso, né? O 22 vem para cá e o 30 vai para lá. Então, ó, reparem que eu comparei do primeiro valor até o último valor, sempre de 2 em 2. Esse, o 0 com 1, o índice 0 com o índice 1, índice 1 com o índice 2, índice 2 com o índice 3, índice 3 com o índice 4, índice 4 com 5, 5 com 6, 6 com 7. No final do primeiro ciclo, eu tenho então esse vetor, ó, 8, 6, 10, 15, 1, 20, 22, 30, né? Então, depois que eu fiz depois que eu percorri o meu vetor uma vez inteira, né, o meu ciclo, isso aqui que me resultou o vetor. O que eu vou fazer? Tudo de novo. Vamos lá. 8 com 6, troco de lugar? Troca. Troco, o 6 é menor do que o 8, então ele tem que vir antes do 8. 8 com 10, troca de lugar? Não. Não. 10 com 15, troca de lugar? Não. Não. 15 com 1, troca de lugar? Troca. Troca. O 1 tem que vir antes do 15, né? Então troca de lugar. 15 com 20, troca de lugar? Não. Não. 20 com 22, troca de lugar? Não. Não. 22 com 30, troca de lugar? Bem não. Também não. Então, ó, percorri de novo o meu vetor. Então, fim do meu segundo ciclo. Então, eu tenho lá o 6, o 8, o 10, o 1, o 15, o 20, o 22 e o 30. Mais uma vez. 6 com 8, troca de lugar? Não. Não. 8 com 10. Não. Não. 10 com 1. Troca. Troca. Sim, então o 1 vem para cá e o 10 vai para lá. 10 com 15. Não. Não. 15 com 20. Mais nada. Não. Não. 20 com 22. Não. Não. 22 com 30. Não. Não. Então, no final desse meu ciclo, eu vou ter o meu vetor desse jeito, ó. 6, 8, 1, 10, 15, 20, 22, 30. Então, terminei o meu terceiro ciclo. Vamos para o quarto. 6 com 8. Troca ou não? Não. Não. 8 com 1. Troca. Troca. 8 com 10. Não. 10 com 15. Não. Não. 15 com 20. Não. 20 com 22. Não. 22 com 30. Bem não. Também Não. Então, no final, tem o meu vetor 6, 1, 8, 10, 15, 20, 22 e 30. Então, eu terminei o quarto ciclo. Lembrando que se eu tenho um vetor de 8, eu vou ter 7 ciclos, né? Então, terminei o quarto. Vamos para o quinto. 6 com 1, troca? Troca. Troca, né? O 1 tem que vir antes do 6. 6 com 8? Não. Não. 8 com 10?
Não. 10 com 15. Não. 15 com 20. Também não. 20 com 22. Não. 22 com 30. Não. Não, né? Então, no final do quinto ciclo, eu vou ter o meu vetor desse jeito aqui. Olhando para ele, a gente sabe que ele já está ordenado, mas o computador não sabe, né? Então, vamos para o sexto ciclo. Lembrando que são 7. 1 com 6, troca. Não. 6 com 8. Não. 8 com 10. Não. 10 com 15. Não. 15 não, com não. 20. 20 com 22. E 22 com 30. Então, terminei o sexto e eu ainda teria o sétimo ciclo. Só que, reparem que nesse ciclo inteiro, eu não fiz nenhuma troca. Vocês concordam comigo? Sim. Então, existe uma versão aprimorada desse meu algoritmo, né, uma versão melhorada, que eu posso ter uma variável booleana que cada vez que eu for começar um ciclo novo, ela começa com false, né? Trocou, false, né? Caso precise trocar, ela vire true, né? Então, o que aconteceu? Se eu tive um ciclo inteiro e eu não precisei mais trocar nenhum dos valores, então eu já sei que o meu algoritmo está ordenado. Então eu não preciso fazer mais ciclos. Entenderam? Isso aí só vale com Boolean? Isso aqui é só como boolean, tá? Entendeu? Então, se eu tenho o meu vetor de 8 posições, no pior caso, ou seja, se ele esteja... Vamos imaginar que o meu vetor está ordenado do maior para o menor. E eu quero ordenar ele do menor para o maior. Vocês perceberam que eu tenho uma situação totalmente inversa? Do maior para o menor e do menor para o maior, do maior para o menor, e eu quero ele do menor para o maior, eu tenho que inverter todos os valores. Então eu tenho o meu pior caso, né? Então nesse caso, se o meu vetor tiver 8 tamanhos, eu preciso de 7 ciclos, tá bom? Mas caso, né, eu queira fazer um algoritmo, uma versão um pouquinho melhor, versão melhorada, eu posso fazer esse controle. Se num ciclo inteiro aquele meu vetor já tiver ordenado, né, eu não fiz nenhuma troca, nenhum swap, né, nenhuma troca de valor, então meu vetor já está ordenado e eu não preciso continuar a minha sequência. Entendemos como funciona o método de ordenação por bubble sort? Ordenação pelo método de bolha? Sim. Né? Então é sempre assim, ó. Compara 2, depois 2, 2, 2, 2, 2, 2. Né? Se precisar trocar, troca. Beleza? Sempre troca aqueles dois. Então eu tenho o meu ciclo. O que é um ciclo? É a comparação de 2 em 2 do primeiro ao último valor. Quantos ciclos eu vou precisar para ordenar o meu vetor usando o bubble sort? N-1 ciclos. Tá bom? Por que N-1? Porque se eu comparei, ó, uma comparação, 2 comparações, 3 comparações, 4 comparações, 5 comparações, 6 comparações, 7 comparações, ó. Então eu não precisei comparar 8, né? Então eu precisei de 7 comparações. Entenderam por que N-1? Sim. Tá? Então Sim. eu preciso de N-1 ciclos. N-1 vezes comparando de 2 em 2 para formar um ciclo inteiro. Tá bom? Então esse aqui é o nosso primeiro método de ordenação por bolha. Entenderam? Sim. Sim? Facinho, né? Então, vamos praticar. Como que a gente vai praticar o nosso algoritmo de ordenação por bolha? A gente vai abrir lá o nosso material de estudos, que eu vou abrir aqui para vocês lá na apostila 4, aquele que está lá no Moodle, né, o que está disponibilizado também lá no site do Instituto. Lá eu tenho em cima lá as referências bibliográficas, né, para vocês poderem estudar a matéria, tá? Colocou uns links para vocês lá na biblioteca virtual, né? Tem que
a ler o material, tem que resolver os exercícios, nossos encontros síncronos, os atendimentos que funcionam pelo Discord ou pelo e-mail, tal. Revisão daquilo que a gente viu, como cria o vetor, como percorre o vetor, né? Ordenação de vetores, os 3 métodos que a gente já viu, né? O processo de troca que a gente falou. Aí o Bubble Sort eu coloquei aqui para vocês, ó, passo a passo daquilo que eu apresentei, ó. Comparo o primeiro com o segundo, comparo o segundo com o terceiro com o quarto, quarto com o quinto, quinto com o sexto, sexto com o sétimo. Aí tudo de novo. Compara tudo de novo. Depois, tudo de novo. Depois, tudo de novo. Depois, tudo de novo. Depois, tudo de novo. E assim vai até que a gente tenha feito n-1 vezes. Tá? Então eu coloquei passo a passo lá no material de estudo para vocês lerem. E mais, né, a videoaula aqui que eu estou gravando eu vou postar para vocês. Tá? Então agora nós temos 2 exercícios de tarefinha para fazer para a semana que vem. Então, o primeiro exercício de tarefinha. Usando o algoritmo de ordenação por bolha, o Bubble Sort, onde um ciclo de trocas corresponde a fazer a comparação de todos os valores do vetores, né, com seus adjacentes, os próximos, considere o seguinte vetor. Tem lá o meu vetor valores com esses números aqui, ó. Considere ainda que o vetor valores precise ser ordenado de forma crescente. Tá? Do menor para o maior. Considerando o pior caso, onde o vetor está completamente desordenado, né? Na ordem inversa que ele se deseja, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E eu quero que ele seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele está totalmente desordenado, né? Eu quero do 1 ao 10, e ele está do 10 a 1, então ele está completamente fora de lugar. Não tem nada aqui no meio que possa estar no lugarzinho dele mesmo. Quantos ciclos de troca serão necessários para ordenar esse vetor? Alguém sabe me responder? n-1, né? Então, quantos? 9, né? 9, muito bem. Tá? Então eu quero que vocês façam de tarefinha. Eu quero que vocês ordenem esse vetor passo a passo. Pega lá o caderno de vocês e ordenem isso usando o método de bolha passo a passo, tá? E depois aqui tem outro vetor, mas com um double. Então vocês têm 2 vetores para vocês ordenarem, tá bom? Então aqui, ó, 10 com 9, troca, troca, vem 9 aqui, 10 aqui. 10 com 8, troca, troca, vem 8 para cá, o 10 vai para lá. Então, 8 com 10, troca, troca, o 8 vem para cá, o 10 vai para lá. 7 com 10, troca, troca. Né? Então, o 10 você vai posicionar aqui, o 9 aqui, o 8 aqui, o 7 aqui, por aí vai. Tá? Existem outras versões melhoradas do Bubble Sort, tá? A gente vai estudar a principal dela, que é a mais tradicional, tá? Então, eu quero como tarefinha que vocês ordenem esse vetor usando o Bubble Sort e que vocês também ordenem esse vetor aqui usando o Bubble Sort, com passo a passo, beleza? Entenderam? Como que vocês vão fazer isso lá? Vocês vão pegar lá o caderno de vocês, 10, 9, 8, deixa eu tentar escrever aqui, 10, opa, aqui ó, 10, 9, eita, letra ruim, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então vocês vão fazer assim, ó, 10 com 9, troca? Troca. Então 9 vem para cá, 10 vem para cá. 10 com 8, troca? Troca. 8 vem para cá, 10 vai para lá. 10 com 7, troca? Troca. 7 vem para cá, 10 vai para lá. 10 com 6, troca? Troca. 6 vai para lá, 10 vai para cá. 10 com 5, troca? Troca. 5 vai para cá, 10 vai para lá. 10 com 4, troca? Troca. 4, 10. 10 com 3, troca? 3, 10. 10 com 2, troca? 2, 10. 10 com 1, troca? Troca. 1, 10. Então, qual é o resultado final desse meu vetor? No ciclo 1, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 10. Então esse é o meu ciclo 1. Começa tudo de novo, né? 9 com 8, troca, troca. 7 com 9, troca, troca. Né? Entenderam o que vocês vão fazer? Então eu quero que vocês ordenem tanto esse primeiro vetor quanto esse segundo vetor aqui. É a mesma coisa, só que isso aqui é inteiro e isso aqui é ponto flutuante. Poderia ser com string também, mas string aí é lexicográfico, né? Aí é um pouquinho, a gente tem que comparar a primeira letra, né, dos vetores, e existe até métodos para isso, para facilitar a nossa vida. Tá bom? Entenderam a tarefinha? Ordenar 2 vetores usando o Bubble Sort. Fácil ou difícil? Fácil. Em princípio, fácil, né? Alguma pergunta, pessoal? Professor, até agora isso foi só, tipo, pra falar, né? Porque ainda tem a parte do código, né? Tipo, pra fazer isso no código. Então. A gente vai falar sobre isso nos próximos encontros, tá bom? Aí vocês podem observar lá embaixo nos desafios. Tá bom? Entendi. Mas a gente vai estar falando sobre o código nos próximos encontros. Tá bom? Então agora eu quero que vocês saibam como o algoritmo funciona. Depois a gente vê o código para ele funcionar. Tá bom? O código tem que fazer exatamente isso que a gente está fazendo à mão. Tá? Então você vai ter um for para percorrer, você vai ter que comparar o valor com o do índice mais um dele, né? Se precisar trocar, tem que fazer aquele swap, que a gente já sabe, né? O auxiliar recebe o primeiro número recebe o segundo, né? O de índice mais um, e o de índice mais um recebe o auxiliar. Né? Todos esses conceitos que a gente viu aqui é o jeito que o algoritmo faz, tá? Então a gente vai ter que saber executar o algoritmo à mão por enquanto, certo? Mais perguntas? Não. Ok? Por enquanto é facinho, né? Ó, compara o primeiro com o segundo, se precisar troca. Compara o segundo com o terceiro, se precisar troca. Compara o terceiro com o quarto, se precisar troca. Compara o quarto com o quinto, se precisar troca. E assim por diante. Fiz isso uma vez, beleza, terminei um ciclo. Aí eu vou começar tudo de novo. Primeiro com o segundo, segundo com o terceiro, terceiro com o quarto, quarto com o quinto e por aí vai. Até terminar o ciclo. Depois tudo de novo. Quantas vezes eu vou fazer isso? N menos uma vez. Ou, se vocês fizeram um ciclo inteiro e nenhum número foi trocado, nenhum, desde a primeira comparação até a última, aí vocês já podem parar, tá? Que é só uma variável a mais, é um ifzinho só e já resolve o problema. Tá bom? Então, se vocês fizerem um ciclo inteiro e nenhuma troca foi feita, aí você já pode finalizar. Não precisa fazer as n menos uma vezes esse processo. Tá bom? Pessoal, então, me despeço de vocês por aqui, porque já vai dar quase 11 horas, tá? A gente tem até uma hora, né? De 30 minutos a uma hora para poder conversar. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no grupo, mande no WhatsApp particular, mande no e-mail, venha no atendimento acadêmico, né? Todas as quartas e todas as quintas, à 1h30 da tarde, tá bom? Venham conversar comigo no atendimento para a gente poder resolver o que tá com problema. E então eu me despeço de vocês por aqui, cuidem-se, tá bom? Até o atendimento ou até semana que vem. Beleza? Deixa eu só, não saiam não, deixa eu colocar a janelinha aqui para eu ter depois a lista de chamadas. Lista de chamadas. Bom? De quem está presente na aula de hoje.
Então, tchau, pessoal. Até mais, vou parar de gravar aqui, beleza?